Olá pessoal, o vídeo de hoje é sobre circunferência, segmento tangente, aula 16. Então, olha, uma reta ela pode ser em relação à circunferência uma reta externa, ou seja, ela está do lado de fora, ela não tem nenhum contato com essa circunferência. Ela pode ser uma reta tangente, que é quando você tem um ponto em comum com a circunferência e a reta, e aí faz esse desenho aí na apostila de vocês. Do centro até esse ponto, onde ele encontra com a reta, forma um ângulo de 90 graus, aqui é sempre perpendicular. Ou então, ela também pode ser uma reta secante, que é a reta que cruza essa circunferência exatamente em dois pontos. Ele vai falar também sobre segmentos tangentes a uma circunferência por um mesmo ponto, ó, tangentes, ó, esses segmentos são tangentes, porque tem apenas um ponto em comum com a circunferência, tá vendo? E aí se encontram no mesmo ponto aqui, ó, do lado de fora. A propriedade diz o seguinte, que esse segmento PA, ele vai ser do mesmo tamanho ou congruente que PB. E por que isso acontece? Marca aí o centro da sua circunferência novamente, desse ponto até o ponto aqui de tangência, desse ponto até outro ponto de tangência. E lembra que esse pedacinho a gente chama de raio. Exatamente a mesma coisa aconteceu aqui. E eu pedi para vocês anotarem na outra página, na outra parte, que aqui nesse encontro forma um ângulo de 90 graus. A mesma coisa aqui. Agora, ligando o centro até esse ponto, reparou que nós temos dois triângulos? E eles são triângulos retângulos. E aí nós já vimos na nossa aula sobre congruência de triângulos que existe um caso especial chamado HC, que é quando eu tenho um cateto e uma hipotenusa em comum, tá vendo? Ó, a hipotenusa aqui é a divisa, ou seja, é o mesmo tamanho que para os dois triângulos, e o R é o mesmo tamanho desse lado e desse lado. Se eles são congruentes, esses dois triângulos, significa que esse segmento também é congruente a esse. E é por isso que essa propriedade é válida. Agora, nós vamos ver o quadrilátero circunscrito a uma circunferência. Circunscrito é quando esse quadrilátero está ao redor dessa circunferência e possui pontos em comum. Aqui ela tem que encostar, ó, em 4 pontinhos, já que é um quadrilátero. E o que eu fiz? Eu utilizei a propriedade que nós vimos no slide anterior para fazer essas marcações, ó, porque eu sei que desse ponto de tangência até esse ponto externo vai ser do mesmo tamanho que esse, então eu marquei, ó, com letras iguais. A mesma coisa acontece aqui, ó, desse ponto de tangência até um ponto externo, eu chamei de B, então a mesma coisa vai acontecer aqui. E isso eu fiz em todos, ó, reparou? E aí eu posso provar essa propriedade que eles estão dando para vocês. Nessa propriedade, ele fala o seguinte, que AB mais CD é igual a AD mais BC. Então, os lados opostos desse quadrilátero circunscrito somados são iguais. E por quê? Ó, olha o que eu fiz aqui. AB é A mais B, tá vendo? Coloquei aqui. CD é esse espaço aqui. Eu chamei de C mais D. De novo, o AD que está aqui na propriedade, ó, eu coloquei aqui. Eu chamei de B mais C, porque são as letrinhas que eu marquei aqui no meu desenho. BC, eu substituí por AD, que está aqui. E se você somar e colocar tudo em ordem alfabética, você vai reparar que os lados opostos de um quadrilátero circunscrito somados são iguais e essa propriedade pode ser utilizada. Espero ter ajudado, agora tentem fazer os exercícios e voltem e vejam a correção.